Gente, nesta quarta-feira, Nailor Marques Júnior, professor Nailor, professor, escritor, palestrante, mais uma vez com a gente para falar sobre educação e mercado. E a gente tinha prometido falar um pouco sobre os pilares da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a gente vai falar hoje, de maneira mais específica, sobre o primeiro pilar. Primeiro, bom dia, professor. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Bom, a LDB, a gente descobriu há 2 semanas atrás, aqui numa conversa contigo, que é uma lei, embora seja uma lei de 20 anos, ela contempla muito bem as demandas da educação. A gente é que ainda não aprendeu a lidar com ela e nem implementou ela de fato, né? Por isso que me irrita, Ronaldo, isso é a mais pura verdade, é por isso que me irrita que as pessoas fiquem pedindo leis. O Brasil talvez seja o país que mais tenha leis no mundo. Lei não resolve nada. Essa que é a verdade, porque o Brasil é um país em que as leis precisam pegar ou não pegar. Você veja, o cara põe uma lei lá de cinto de segurança, ou sei lá o quê, o cara diz, isso aí não pega. Lei airbag necessário nos carros, obrigatório, isso aí não pega. Mas como é que não pega? Lei seca, isso não pega. Lei é lei, caramba. O ditado diz, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Quer dizer, é lei. É para você fazer, não é pode fazer ou deixa de fazer. E com a LDB não foi diferente. Não é? Houve um estardalhaço, mais ou menos parecido, sem invasão, sem nada, com o que houve agora com a PEC da mudança do ensino. O fato é que as pessoas não entendiam direito do que estavam falando, não compreenderam. Eu me lembro claramente, porque eu já era palestrante na época, o MEC fez uma série de palestras pelo Brasil, eu mesmo participei de vários, inclusive no finado Faxinal do Céu, de muitas, explicando para as pessoas o que significava aquilo ali, qual era o avanço da lei. Por exemplo, a transversalidade, que nós já conversamos aqui outro dia, e também os pilares. O fato é o seguinte, era muito bonito, foi um burburinho, e o que aconteceu? Na prática, nada. Né? Não aconteceu absolutamente nada. O primeiro dos 4 pilares, que você fala aqui, é a educação para o fazer, não é? Nós falamos outro dia na educação para o ser por conta do momento político. Sim, né? sim. Por conta da questão da educação para o ser, não, educação para o conviver. Por uma questão de cidadania, como a gente exercitava a cidadania. E eu acho que a educação para o fazer, ela incorre mais ou menos no mesmo equívoco. Né? Que é o centro pensa que fazer é fazer com a mão. É eu ir lá fazer, quer dizer, você vai entrar, foi para a escola para aprender a trocar lâmpada. Para aprender, não é verdade? Você lembra quando, eu não sei se você é mais jovem do que eu, mas quando você ia para a escola, a gente ia para a escola, a gente aprendia a fazer assim, sei lá, lugar para colocar troféu, serrando madeira, para colocar na parede, na aula de artesanato, máscara com bexiga, assim, umas coisas que uma bandeja, uma coisa assim, teoricamente que servia para alguma coisa, mas que no fundo não servia para nada, porque sua mãe guardava porque era sua mãe, as mães que tinham assim um pouco mais de exercício da maternidade, o resto jogava fora, mesmo porque aquilo era feio, não servia para nada. Então, educação para fazer não é isso, não é ensinar a pessoa a fazer uma coisa. Para isso existe o ensino técnico, que é tão mal visto no Brasil e que pouca gente sabe. Que o Sistema S brasileiro, né, para quem não está familiarizado, Senai, Sesc, enfim, Senat, faz muito bem. Um dos melhores ensinos técnicos do mundo é do Brasil. Pouca gente sabe disso. Nosso ensino técnico está entre os 10 melhores do mundo. Olha, é uma coisa impressionante. Né? Sinal que a gente sabe fazer. O que a gente não quer é fazer. Por que o ensino técnico funciona tão bem? Porque ele é vigiado pela ponta. Pela indústria. A indústria produz aquilo que interessa para ela. Aí sim, é fazer aquilo que interessa para a indústria. Ou seja, há uma sintonia entre aquilo que a indústria pede, as expectativas do mercado e aquilo que é ensinado. Note, Ronaldo, que a nossa coluna se chama Educação e Mercado de Trabalho. Porque para que a gente se educa hoje, nesse mundo? Por mercado de trabalho. Porque você vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar. Até essa geração neném, que não está ouvindo agora, claro, com certeza, porque deve estar dormindo, porque chegou da balada às 6 horas da manhã, não é? Esse pessoal vai ter que trabalhar um dia. Para quem não sabe, geração neném é a geração que nem trabalha nem estuda. Mas um dia eles vão ter que prestar conta. Não quer nada com a vida. Exatamente isso. Um dia eles vão ter que prestar conta. Quando Cristóvão Buarque era ministro da Educação, acho que pouca gente se lembra disso, ele foi o primeiro ministro da Educação do governo Lula, do primeiro governo Lula. Ele ficou uns 6 meses. Isso. Ele ficou uns 6 meses, mais ou menos, no poder, se tanto. Tinha uma propaganda no ar, na televisão, eu quero crer que não era de autoria dele, porque não pode ser, porque me parece idiota demais. E dizia assim, a propaganda, assim que o PT entrou com toda a fome, a propaganda dizia, agora a escola brasileira só vai ensinar o que é útil. Isso era em cima da ideia de educação para o fazer.
Só vai ensinar o que é útil. E a grande pergunta é, o que é útil? O que é útil numa escola? Por exemplo, eu posso nascer, morrer, eu posso nascer, crescer, ficar rico, bem-sucedido, morrer e nunca ter ouvido falar em Leonardo da Vinci. Partindo desse pressuposto, Leonardo da Vinci é inútil. Não é verdade? A mesma coisa com Michelangelo, não é? A mesma coisa com Santos Dumont. Sem contar que a ideia de utilidade, se a gente pensar numa escola utilitarista, a gente estaria falando de uma escola que teria que se adaptar ao mercado a cada 6 meses. Nesse momento, talvez até menos. Não é? Porque se a gente imaginar que a maior parte das empresas grandes hoje do mundo, elas têm 10 anos ou menos, não é isso não? Se eu pegar com 15 anos, eu não tenho mais nada. Se eu imaginar que nós já estamos há 16 anos no futuro, não é? Porque o futuro começou em 2000, não era o futuro? Em 2000 tudo ia acontecer em 2000. 2001 era uma odisseia no espaço, não é isso? Era o futuro. Stanley Kubrick dizia, o futuro começa em 2000. Então 2001 já era o futuro. Nós já estamos há 16 anos no futuro. Logo, então, essa escola tem que... As empresas que a gente conhece, as grandes empresas do mercado, principalmente as que põem ações na Nasdaq, na bolsa das .com, elas não existiam antes. E provavelmente as empresas que muitos jovens vão trabalhar daqui a 10 anos também ainda não existem. Né? Então, o que eu tenho que fazer? É fazer com que... O que é educação para o fazer? É aquilo que eu aprendo na escola, eu preciso poder usar do lado de fora. Né? Eu preciso transformar aquilo em alguma coisa do lado de fora. Por isso que a educação precisa fazer sentido. Se aquilo faz sentido na minha cabeça... Eu fui educado num tempo em que não havia nada disso. No entanto, eu me considero um homem do meu tempo. Eu me considero um homem que vive o futuro. Não é verdade? Porque a gente tem 3 tipos de posições em relação ao futuro. Não, 4. Eu posso fingir que o futuro não existe e vou levando a minha vida, geração nem. Um dia eu vou pagar essa conta. Eu posso ter medo do futuro, né? Por exemplo, eu tenho medo do futuro, eu não quero nada, ai meu Deus do céu, ai eu não sei o que vai acontecer comigo, ai eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho não sei o quê. Eu posso responder ao futuro, não é? Simplesmente dizendo, olha, as coisas mudaram, o mundo à minha volta mudou, vou mudar também. Que é, na verdade, o que se prega na maior parte dos manuais. Mude com as mudanças. Isso se chama responder ao futuro. Mas eu posso ir além, eu posso criar o futuro. Essa é a 4ª posição. Então, boa parte das empresas que nós trabalhamos hoje, que boa parte das pessoas trabalham, são empresas que criaram o futuro. Quando você imaginava, lembra quando a gente assistia Jornada nas Estrelas? Não é? Você viu o capitão James T. Kirk apertando aqui e dizendo assim, Tenente Uhura, 3 para subir. Você falava, meu Deus, imagina um dia que você tiver um aparelhinho, e que você pode falar com a pessoa lá numa nave espacial. Pois é, todo mundo tem. Você sabe que eu fiz uma pesquisa, eu fiz por minha própria conta, que o Gene Roddenberry, que foi o criador ele propunha 16 grandes mudanças para o futuro. 16 grandes, nos anos 60, hein? A minissérie dos anos 1960. Ele propunha 16 grandes mudanças. Das 16 grandes coisas que ele propunha para o ano de 2023, vamos lembrar, que a minissérie de 2023, só uma não está já não existe hoje com naturalidade, que é o teletransporte. Mas já tem pesquisa. Todas as outras. Inclusive o elevador com lateralidade. Não sei se vocês se lembram que na nave, eles subiam até um ponto e depois andavam para o lado. Né? Os edifícios chineses hoje, os edifícios são com lateralidade. Você sobe até um andar, depois de determinado andar você muda de torre, e aí sobe no outro andar. Quer dizer, tudo que ele propôs, telefone celular, vídeo, chamada, o que seriam para nós aqui o nosso SMS, o WhatsApp, o que seria as nossas redes sociais, tudo existe. E as comunidades vivendo no espaço. Não é? Veja, a gente tem a estação espacial há quanto tempo? Tem gente que fica na estação espacial 1 ano, né, vivendo ali. Tudo já está colocado, menos o teletransporte que já está a caminho, porque os japoneses já conseguiram fazer alguns ensaios bem-sucedidos de uma mesma partícula ocupar 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Então vejam que isso é educação para o fazer. É preparar os olhos dos nossos alunos para este mundo que está, e principalmente para o mundo que está por vir. Então, eu diria que hoje existe uma regra, Ronaldo, que é a regra que é usada pela NASA. A NASA tem um bordão, que é fail fast, learn fast. Erre rápido, aprenda rápido. A ideia é todo mundo errar, não tenha medo de errar, não. Só que a gente erra mais rápido. Você faz uma coisa, errou, já pula, já vai para outra. Tirou o aprendizado daquilo. Antigamente não. Fazia um planejamento de 20 anos para fazer uma coisa. Quando você ia fazer aquela coisa não servia para mais nada. O problema é que a escola continua fazendo isso. Em muitos momentos você faz planejamentos de longo prazo, e não só planejamentos de longo prazo, que embora seja positivo em vários aspectos, mas o modo de se ensinar continua sendo o mesmo. Exatamente. E outra, o modo de você prever as variáveis para esse planejamento continuam sendo a mesma. Quer dizer, então eu estou mandando pessoas para o século XXI, alunos para o século XXI, com mentalidade do século XX, que não serve para mais nada.
serve para mais nada. Eu já disse, usei uma metáfora uma vez, vou dizer de novo. É você pegando esse aluno, dando a cada aluno um copo d'água e dizendo, ao se formar, você pega esse copo d'água e joga lá em Foz do Iguaçu. Não serve para nada. Nailor, até a semana que vem. Muito obrigado. Até a semana que vem. Professor Nailor Marques Júnior conversou com a gente aqui na coluna Educação e Mercado. Na próxima semana a gente volta a falar sobre os pilares da educação, os pilares que estão previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente começou essa conversa, inclusive, por conta dessa proposta da reforma do ensino médio. Afinal, a gente está falando da reforma do ensino médio, mas muita coisa que está na lei de 20 anos atrás ainda sequer foi implementado. Se tivesse sido implementado como Educação para o Fazer, a gente teria uma outra proposta de educação e que certamente atenderia muito mais a sociedade brasileira.